No mundo do cinema, uma cinematografia em particular se destaca de forma impressionante, seja pelos personagens esquisitos e contraditórios, pelo design de produção colorido e detalhado, ou pela técnica precisa, que inclui composições simétricas e movimentos de câmera bem marcados. Todos esses elementos criaram uma assinatura forte o suficiente para que a gente já saiba que um filme assim só pode ser de Wes Anderson, o cineasta americano que ganhou seu espaço na indústria principalmente graças ao seu estilo excêntrico e meticuloso de contar histórias. E como era de se esperar, toda a identidade do diretor está presente também na sua mais nova produção, Asteroid City, que para mim é um dos filmes esteticamente mais bonitos do cineasta até agora. Mas, apesar de muito bonito por fora, Asteroid City a princípio me pareceu um tanto quanto caótico e enfadonho por dentro. A mensagem do filme ficou tão nebulosa para mim que nos créditos finais eu só consegui ficar me perguntando o que diabos eu tinha acabado de assistir. Isso enquanto um papaléguas ainda dançava e zoava com a minha cara. Mas depois de ver o filme 3 vezes, espremeu meu cérebro um bocado, algumas coisas foram ficando mais claras e a conclusão que eu cheguei é que Asteroid City talvez seja justamente sobre o caótico e o enfadonho. Um filme sobre a vida, sobre a morte, sobre a arte em si e principalmente sobre a nossa falta de controle diante do inesperado. Nesse vídeo eu te conto sobre essa viagem toda, tá? E sobre como a falta de sentido talvez seja justamente a mensagem de Asteroid City. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices e hoje bora falar de Asteroid City, o filme que eu tava muito ansiosa pra ver. Primeiro porque a sinopse prometia vibes retrofuturistas, que é um subgênero da ficção científica que eu gosto bastante. E segundo porque esse seria um filme de Wes Anderson, que é um cineasta que eu admiro um bocado também. Mr. Anderson. Vale dizer que nesse vídeo é óbvio que vão rolar muitos spoilers sobre o filme, afinal a gente vai destrinchar partes da história aqui. E assim, gente, eu não curto muito trazer vídeos sobre a explicação de alguma obra, porque eu acho um pouco prepotente explicar em poucas palavras o que o diretor quis dizer com alguma coisa. Fora que a obra artística pode ter várias interpretações, então o que eu entendi pode ser diferente do que você entendeu e tudo mais, a não ser que a obra seja muito explícita nos seus significados, o que não é o caso, Então não entendo esse vídeo como uma explicação de Asteroid City, mas como um apanhado de ideias e interpretações que eu tive no decorrer do filme, tá? Inclusive, eu convido você também, por fim, a deixar a sua opinião, a sua visão sobre Asteroid City nos comentários. E se você é novo por aqui, já se inscreve aí para mais conteúdo sobre ficção científica, cinema, tecnologia e futurologia. E deixa o like também, porque ajuda um montão na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Asteroid City se passa no ano de 1955 em uma cidadezinha fictícia do deserto norte-americano. Nessa história, uma convenção de astronomia para jovens extraordinários é organizada para juntar um bando de meninos e os seus pais em uma competição por bolsas de estudo, mas o evento acaba sendo perturbado por acontecimentos que podem mudar o mundo. Asteroid City é um filme dentro de um filme. Na verdade, é um filme sobre um programa de TV que conta sobre os bastidores de uma peça e sim, é tão confuso quanto parece. Tudo isso é explicado desde o início, quando um apresentador do programa de televisão, interpretado pelo Bryan Cranston, deixa claro que tudo o que a gente tá vendo ali é fictício. Na real, o que vai ser televisionado é a criação da peça Asteroid City e a partir daí as cenas se alternam entre a dramaturgia do espetáculo e os bastidores dessa montagem. E para situar a gente nesse vai e vem, além da narração do apresentador, rola a mudança de enquadramento e de cor, sendo as cenas coloridas e mais abertas o espetáculo em si, e as cenas em preto e branco mais fechadas os bastidores da peça. Mas quem viu o filme sabe que isso daí vira uma lambança danada, e uma realidade se mistura com a outra, a ponto do próprio apresentador se confundir sobre onde é o lugar dele nisso tudo. Am I not in this? Excuse me? I'm not in this. O caráter teatral é uma característica bastante comum nas obras do Wes Anderson, mas aqui o falso ganha uma conotação completamente nova e provavelmente ainda mais importante. Assistindo o filme eu não conseguia parar de lembrar do conceito teatral criado pelo dramaturgo Brecht, que acreditava no afastamento do público diante de uma obra para alcançar o senso crítico. O objetivo era criar no público esse efeito de distanciamento dos personagens e da ação dramática para que as pessoas pudessem refletir de forma crítica sobre
sobre o que está sendo apresentado. Ou seja, para o dramaturgo é preciso retirar do teatro o caráter do que é óbvio, conhecido e natural, para que o público possa ser verdadeiramente lançado ao espanto e à curiosidade, para que o público pudesse assistir a obra não de forma passiva, mas de forma consciente, ativa e crítica. Então, nas peças brechtianas, os atores podem, por exemplo, encenar com objetos imaginários e quebrar a quarta parede, e os cenários também podem deixar claro a falta de realismo da dramaturgia por serem propositalmente mais estranhos ou artificiais. Em Asteroid City, o tom teatral e artificial faz parte do filme como um todo. Os cenários são declaradamente falsos e, como de costume, existe uma planificação do mundo 3D em 2 dimensões. Da mesma forma, os efeitos especiais são toscos, os personagens são apáticos e quase robóticos, e rolam quebras de quarta parede de montão. Em geral, os filmes do Wes Anderson têm muitas quebras de quarta parede, né? Mas em Asteroid City ele não só quebra a quarta parede, tá? Ele estraçalha ela, porque desde o início fica difícil entender se existe realmente uma quarta parede, já que o filme entra e sai da narrativa o tempo todo e de uma forma extremamente confusa. A própria edição do longa é arrastada e cheia de respiros propositais super estranhos, e assim como vários filmes do diretor, divide a narrativa em atos, que são estampados na tela o tempo todo, arrancando a gente da imersão e lembrando que tudo não passa de uma obra artística no fim das contas. Outra coisa que eu acho que faz parte dessa intenção de afastamento do público com a obra tem a ver com a quantidade de personagens que existem no filme. O elenco traz uma gama gigantesca de atores super renomados aqui, incluindo nomes como a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Jeffrey Wright, Maya Hawke, Tilda Swinton, Adrien Brody, Jeff Goldblum e mais uma cambada de gente. Mas uma coisa que acontece é que, como era de se esperar, nenhum personagem ganha um background detalhado ou tem a sua trajetória aprofundada. Inclusive é difícil dizer se existe um protagonista sequer. Então talvez a ideia de trazer muitos atores para a obra seja para evitar que a gente se apegue a qualquer um deles, gerando, como eu falei mais uma vez, o afastamento do público em relação à obra. A ausência de um protagonista permite que a gente visualize o enredo de uma forma mais geral e distante, permitindo também o pensamento crítico sobre o que está sendo mostrado, mas a pergunta que não quer calar é o que realmente está sendo mostrado? O que diabos essa história tem a dizer? Como eu falei, ainda que superficialmente, em Asteroid City, cada personagem tem suas próprias questões, e levando isso em consideração, é até possível dizer que o filme trata sobre indústria do entretenimento, luto, depressão, estrelato, carreira, quarentena, bugigangas tecnológicas, amadurecimento, aliens, ou então simplesmente, como o próprio diretor da peça responde, sobre Infinity and I don't know what else. Talvez a peça em si trate disso, mas pra mim Asteroid City consegue juntar todos esses conceitos em uma só pergunta, e essa pergunta está relacionada em como a gente lida e convive com o caos. Isso porque o filme é preenchido pelo inesperado o tempo todo, seja por um carro que estraga, um teste de bomba atômica que de repente chacoalha o mundo, um carro de polícia que persegue alguém, uma rampa que termina do nada, uma máquina de venda que rouba a moeda de alguém, um chalé que pegou fogo obrigando uma família a se hospedar em uma tenda, um ônibus que um grupo não conseguiu pegar, enquanto um carro de polícia persegue alguém, um alien que surge do nada e, em consequência, uma quarentena que surge do nada, ou então um narrador que aparece do nada, entre outros acontecimentos malucos do tipo. Ao mesmo tempo, os personagens de Asteroid City estão sempre se perguntando coisas do tipo: What do those pulses indicate? Which way did he go? Why does Augie burn his hand on the quickie griddle? What's the cause? What's the meaning? enquanto as respostas em geral são: We don't know. Out of nowhere. I don't know yet. We don't pin it down. I don't know. Ou seja, enquanto convivem em um universo cheio de imprevistos e eventos extraordinários, essa galera ainda está mergulhada em um mundo cheio de perguntas onde as respostas são poucas. Então, será que Asteroid City é sobre a nossa sensação de se sentir incerto sobre tudo? De viver num mundo caótico que nunca foge dessa incerteza? Será que o filme é sobre ser pego de surpresa por um evento inesperado e fora do nosso controle, como a morte de alguém, uma quarentena, uma guerra ou a visita de um alien tímido, por exemplo? No filme, vários personagens lidam com algum evento difícil de controlar. A Midge é uma atriz que está participando de um filme depressivo, mas que gostaria de atuar como comediante. O Woodrow é um menino limitado pela própria timidez. A Dinah é filha de uma mulher famosa e, com mais ênfase na trama, o Augie vive um dilema ao buscar um bom momento para dizer para os filhos que a mãe deles passou dessa para melhor. Apesar disso, depois de conversar com o sogro, ele entende que não existe um momento certo para dar uma notícia dessas. The time is always wrong.
Ou seja, é preciso aceitar as adversidades, aceitar o luto e permitir que outras pessoas possam senti-lo. A morte não é algo que se possa controlar, né? E tampouco o sentimento das pessoas. Na verdade, esse papo de morte é algo que também permeia boa parte da discussão de Asteroid City. Seja pelo luto do Aug e da sua família, pela doutora que sente falta da mãe que ela perdeu há 46 anos, pelo pai do general que morreu na guerra, ou pelo diretor depressivo da peça. I don't think I should be alone in a building with real windows. Perder alguém nunca faz sentido, né? E como o próprio Aug diz, o tempo pode até amenizar o luto, mas você nunca realmente vai superar isso. É uma dor que se torna sempre presente e, portanto, com o tempo, algo simplesmente normal, que faz parte de você. Inclusive, a chegada do Alien pode ser uma grande representação disso. Ele vem, pega algo que era nosso e importante pra gente, e a partir daí a gente fica obcecado com isso. Ele pode até voltar e devolver aquilo que nos pertencia, mas é impossível esquecer que ele esteve ali. Apesar disso, as pessoas de Asteroid City, mesmo sem entender o que foi esse evento bizarro e inexplicável, seguem em frente, sendo que, por fim, ninguém nem parece se importar mais com a aparição do Alien em si, o que não significa que é algo que poderia ser esquecido um dia. Nesse ponto, o Alien pode ser tanto uma representação do nosso processo com o luto, como também a representação sobre como a gente lida com algo inesperado ou inexplicável. Um outro exemplo disso acontece logo depois que a nave espacial surge, quando a professora June se esforça bastante para dar uma aula para a criançada, mas elas obviamente não conseguem se concentrar e só querem falar da aparição do ET. Elas fazem várias perguntas sobre o ET, que a professora obviamente não consegue responder, mas ainda assim ela se esforça para manter o seu papel de educadora, respeitando a curiosidade dos alunos, ao mesmo tempo em que tenta fazer a aula acontecer. Inclusive, essa é uma personagem que sempre se mostra muito certinha, né? E que segue o protocolo das coisas de forma precisa e responsável, mas depois do evento do Alien, ela simplesmente não consegue mais manter o seu controle sobre os guris remelentos. No meio da aula, eles mostram um desenho sobre o Alien, uma maquete da nave e, por fim, uma música sobre o Alien que toma conta de tudo, fazendo a professora perder definitivamente o controle da classe. Sem ter mais opção diante do caos, ela simplesmente cede e passa a dançar conforme a música. Levando em consideração essas questões todas, eu arriscaria dizer que Asteroid City não é sobre o caos em si, mas sobre a necessidade de abraçar o inesperado como algo que inevitavelmente faz parte da vida. Na verdade, eu arrisco dizer ainda que talvez Asteroid City seja uma alegoria sobre a vida em si. Uma coisa interessante sobre Asteroid City é que a peça em si é mais realista e colorida, enquanto o backstage, que deveria ser onde o realismo realmente existe, é mostrado em preto e branco e parece ainda mais falso e distante que a própria peça. Ou seja, é como se a realidade ou o mundo real, digamos assim, fosse a própria peça, enquanto os bastidores algo alheio a isso, uma espécie de mundo paralelo. Levando isso em consideração, nesse universo é possível dizer que quem controla tudo e todos ali são os criadores da peça, né? Ou seja, o escritor e o diretor, que são uma espécie de deuses nesse microcosmos. E pra mim esse pensamento faz sentido, porque em um certo momento da peça, depois que um monte de coisa louca aconteceu e que o caos reina novamente quando o Alien volta, o ator que dá vida ao Aug simplesmente não entende qual o sentido daquilo tudo, e eu tava tão confusa quanto ele, então ele resolve sair da peça do nada pra tentar entender o que tá rolando nessa história. Ao encontrar o diretor da peça, ele pergunta se tá fazendo aquilo certo. Am I doing it right? O diretor diz então que sim, que ele tá mandando bem, né? E ele continua. I feel lost. Good. Do I just keep doing it? Yes. Without knowing anything? Yes. Ou seja, se a peça é a vida e o diretor poderia ser uma representação de Deus, o ator é como se fosse a gente perguntando pros céus: eu tô fazendo isso certo? Tá tudo legal? E já que as respostas não vão vir, né? A gente não tem opção a não ser seguir em frente, sem saber de mais nada. Mas ainda assim, quem nunca se perguntou sobre o motivo disso tudo, né? Isn't there supposed to be some kind of an answer out there in the cosmic wilderness? Woodrow's line about the meaning of life. Maybe there is one. Right. Well, that's my question. Eu acho que é a pergunta de todo mundo, né? Porque assim como o ator, a gente não entende a peça, não sabe a resposta pra vida, o universo e tudo mais, e talvez por isso a gente tente criar significado pra tudo. O filme traz todas essas perguntas, né? Sobre qual o motivo, sobre qual o significado da vida, e o filme também não traz resposta nenhuma pra essas perguntas. E por mais anticlimático e incoerente que pareça, talvez o fato de Asteroid City não ter muito sentido ou respostas faz justamente com que ele tenha
sentido por fim. Isso porque o filme é caótico, enfadonho e sem significado, assim como a vida é. A gente não sabe por que tá aqui, ou porque coisas boas ou ruins acontecem, então a única opção é continuar seguindo em frente, se adaptando ao caos e atuando nesse grande teatro que a gente chama de vida. Ainda assim, é claro que a gente não quer que tudo seja em vão, né? A gente quer ser lembrado, quer ser relevante nessa nossa breve passagem pela Terra, e inclusive esse é um drama vivido pelo gurizinho Clifford no filme, que toda hora pede para que alguém desafie ele a fazer alguma loucura, e no fim, quando o pai dele pergunta por que ele faz aquilo tudo, ele responde: Otherwise, nobody'll notice my existence in the universe. Ou seja, em Asteroid City não existia um ponto, é o ponto. Não existia uma mensagem, é a mensagem. E muitas coisas ficam sem resposta, né? Por que o alien veio e pegou o asteroide? Por que ele devolveu depois? O que eram aquelas escrituras que ele fez na pedra? Não sabemos. E a gente pode até criar teorias, assim como eu fiz aqui, mas no fim a resposta em si não existe. E talvez esteja tudo bem com isso. Talvez a gente nem deva saber. Talvez a gente só precise continuar atuando até que o diretor diga corta. Lá pelas tantas do filme, antes que o escritor da peça pudesse escrever uma cena específica, ele faz uma atividade com os atores e o resultado disso é a frase Can't wake up if you don't fall asleep. What was that? What's that mean? Mas como que isso se conecta com tudo o que a gente falou aqui? We don't know. I don't know yet. I don't know. Eu confesso que eu não consegui fazer esse link muito bem, tá? Mas existe uma cena específica do filme que me deu alguns insights. Quando o ator sai para tomar um ar depois que ele conversa com o diretor, ele encontra a atriz que interpretaria a falecida esposa dele em Asteroid City se a cena não tivesse sido cortada. Eles revisitam a cena onde ela apareceria em um sonho do Aug quando os dois se encontram em uma lua alienígena. No diálogo, ele pergunta para a esposa se ela perguntou pro alien se ele tem respostas para os mistérios do universo, e ela diz que não falou com ele ainda porque o alien parece ser tímido, assim como o filho deles, Woodrow. O Aug diz que espera que o filho supere a timidez mesmo sem uma mãe, e a esposa disse que o menino amadureceu tarde, mas que para resolver isso, talvez o pai precise substituir a mãe. O Aug diz que não conseguiria fazer isso, mas a esposa pede que ele pelo menos tente. Talvez a cena em questão fosse importante para que o Aug decidisse não deixar os filhos na guarda do avô depois da morte da esposa, já que a gente entende que isso é um plano dele. Are you planning to abandon us? I was. Ou seja, no sonho, a esposa do Aug diz que ele precisa substituir ela para que ele ajude o filho a amadurecer, e depois de acordar é possível que esse contato idílico aí com a esposa, e por conseguinte com as suas dores mais profundas, tenha feito o Aug querer ser um pai presente para os filhos. Então ele precisou aceitar o luto para conseguir seguir em frente. Precisou literalmente, nesse caso, dormir para acordar. Isso acontece de várias outras formas no filme, já que o tempo todo os personagens precisam encarar a realidade das coisas e dos seus sentimentos para que eles realmente pudessem encontrar a paz. Além de todos esses conceitos, é possível que o Wes Anderson tenha explorado ainda uma questão específica em Asteroid City que tem a ver com o processo criativo da arte e também sobre como nesse processo um artista pode trazer muito da sua realidade e bagagem pessoal. Isso porque a gente vê o ator que interpreta o Aug muito interessado em fazer o papel do personagem, o que acaba acontecendo, né? Porque ele convence o escritor da peça que ele é perfeito para o papel em uma pequena audição. You're perfect. Outro ponto é que a própria peça traz momentos que exploram o processo criativo da arte, seja quando a Mid maquia ali o olho dela para sentir o que a personagem do filme que ela tá fazendo sente, ou quando ela pede pro Aug usar o luto dele para ensaiar uma cena específica desse mesmo filme, por exemplo. Use your grief. O ator que dá vida ao Aug, por sua vez, passa a interpretar o personagem com tanto realismo que em uma cena específica da peça ele queima a mão na grelha, sendo que, obviamente, ele deveria só ter atuado o ato. You really did it. That actually happened. Depois disso, ao perguntar se ele tá mandando bem na peça, o diretor responde: You're doing him just right. In fact, in my opinion, you didn't just become Augie. He became you. Ou seja, o ator entrou no personagem com tanta dedicação e com tantas características de si mesmo que ele se tornou o personagem e vice-versa, demonstrando que muitas vezes, ao mesmo tempo em que a arte imita a vida também pode imitar a arte. A arte pode despertar sentimentos adormecidos dentro de cada um que participa dela, seja ativamente como um ator, diretor ou roteirista, por exemplo, ou como nós, né, como público. Nesse ponto é possível até que aquela questão explorada na frase
frase "você não pode acordar se não dormir" também faça sentido. No caso do ator, dormir pode ter sido o ato de se entregar ao personagem e acordar todo o impacto e aprendizado desse processo, tudo que ele se tornou a partir desse personagem interpretado, todo o poder de transformação da arte. Asteroid City definitivamente não é um filme fácil, né? Mas eu discordo que ele seja um filme estéril. Para quem se dedica a mergulhar nessa história dentro de uma história, é possível viajar sobre questões envolvendo a sabedoria de abraçar o caos, o valor transformador da arte e até o significado da vida, né? E é interessante pensar que o filme é o que ele aparentemente se propõe a dizer, né? É um filme caótico sobre o caos, um filme que acontece nos bastidores de uma peça e elabora sobre o processo criativo da arte, e um filme que não traz respostas claras sobre os seus significados, assim como a vida não traz, gerando por fim uma obra interessante, mas também bastante confusa. Talvez se o tio Anderson tivesse passado a mensagem com mais clareza, o filme tivesse sido mais aceito, né? Mas ao mesmo tempo eu acho super legal quando uma obra dá vazão para discussões, interpretações e fritações malucas que nem as que eu trouxe aqui para vocês. Se você já viu o filme, me conta aí qual que é a sua interpretação sobre essa loucurada toda, que eu quero muito saber. E se você não viu Asteroid City ainda, ele tá nos cinemas por enquanto. Se você é um guerreiro que chegou até o final desse vídeo caótico, maluco, doido, coloca aí embaixo #Bela, eu abracei o caos. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.